O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, pode deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo, dia e noite, servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo, conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho sejam cancelados os nossos pecados. Amém. Hoje nós comemoramos a apresentação de Jesus no templo. Hoje, dia 2 de fevereiro, tem próprio a data específica. Por quê? Porque são 40 dias desde o nascimento, do Natal. Se você contar do dia 25 ao dia 2, dão 40 dias. Isso para cumprir a lei de Moisés, que dizia que uma mulher deveria se purificar por 40 dias depois que tivesse um filho, porque uma mulher, quando sangrava, se tinha a ideia, se tinha o pensamento, e na lei se entendia que ela deveria se purificar por 40 dias. Isso se fosse um menino. Se fosse uma mulher, deveria ser o dobro, 80 dias.
de purificação e para apresentar também o menino Jesus. Hoje também nós comemoramos o onomástico do nosso padre Simeão, que durante a missa de cura fica atendendo às confissões. Então, convido a todos também a lembrá-lo nas suas orações. E é o dia também dos religiosos, porque é o dia que o Senhor Jesus foi apresentado. E é o dia em que nós, religiosos, também podíamos dizer, e somos entregues a Deus, nos entregamos ao Senhor Deus. É o dia em que nós lembramos os nossos votos, lembramos a nossa consagração, o nosso empenho, a nossa vida, que deve ser uma vida doada completamente a Deus. Por isso que São João Paulo II, instituiu, se eu não me engano, em 87, que no dia 2 também seria o dia para os religiosos, a festa para os religiosos. E é importante sabermos disso, porque dia 2 é um dia fixo. Como eu disse, ele não é um dia de preceito, então não teria nada, né? Aliás, nos outros anos, quando é dia de semana, se pode até faltar na missa sem faltar ao preceito, quer dizer, não é um preceito, não é uma obrigação participar da missa. Só que é uma missa importante, é o dia da apresentação do Senhor, é o dia em que o Senhor se apresenta e que também aqui diz da purificação de Maria. Maria que deveria também se purificar. É uma data fixa, não se tem um outro dia. Não se tem outro dia. Nós vemos que na Páscoa, todos os anos, ele cai num dia diferente. Por quê? Porque segue também um pouco do calendário lunar, com o calendário gregoriano. Isso foi definido no Concílio de Nicéia, se eu não me engano. Então, desde sempre a Igreja procurou esses meios para procurar festejar, colocar as suas festas. Então, a Páscoa, ela se mexe, ela tem uma movimentação, porque é segundo o tempo, segundo a lua, segundo também, se eu não me engano, é outono, né, que inicia na Itália, naquela região, se inicia o outono, depois do outono que se começa a contar a lua para se declarar a Páscoa do Senhor. E é importante entender, porque dos 40 dias depois do nascimento do primogênito, as famílias de Israel tinham que ir até o Templo de Jerusalém para resgatar o seu filho, para a mulher se purificar. E tinha aquela data. E quantas vezes nós não respeitamos a lei do Senhor Deus? Quer dizer, eles tinham aquela data, aquele dia, 40 dias depois do nascimento dos seus filhos, eles deveriam purificar, a mulher deveria se purificar e deveria resgatar o seu filho, oferecendo um cordeiro. No caso de José, ele ofereceu, no caso de Jesus, né, o pai José ofereceu 2 pares de pombinhas, porque ele não tinha condições melhores para oferecer um cordeiro. E como nós, às vezes, somos tão desleixados com aquilo que Deus nos pede, de ir, pelo menos no domingo, na missa, para agradecer ao Senhor, para louvar ao Senhor. Nós sempre encontramos desculpas. Por quê? Porque Deus, ele acaba se colocando em segundo lugar na nossa vida, não é o primeiro lugar da nossa vida. Em primeiro lugar, temos tantas outras coisas que colocamos na nossa vida. Mas naquele tempo, o povo de Israel, por causa da lei, eles tinham que apresentar.
A mulher tinha que ir se purificar. Mas nós encontramos desculpa para tudo. Nem no domingo nós participamos, no Natal, quantas confissões eu escutei que no Natal a pessoa não participou da missa, do Natal do Senhor. Agora, eles fizeram isso, Maria e José levaram o menino Jesus para purificar e para apresentar, para Maria se purificar e apresentar o Jesus no templo, mas na realidade eles não precisavam. Eles não precisavam fazer isso, eles fizeram por causa da lei de Jesus, por causa da lei do povo de Israel, por causa da lei de Moisés. Por quê? Porque para não escandalizar também o povo, para não dar um mau exemplo ao povo, para mostrar ao povo que, apesar de não precisar, porque Maria não precisava, ela não sangrou quando deu à luz a Jesus. Ela é a puríssima. Ela é virgem antes, depois e continuou sempre virgem, antes, durante e depois do parto. E ela não sentiu dor no parto. Teve todo um cuidado de Deus para que não sofresse. E por isso ela não precisava se purificar, mas ela foi se purificar por causa da lei, para não dar escândalos às pessoas, porque as pessoas não saberiam que ela teve uma graça ao dar à luz ao Senhor Jesus. Ela não saberia, o povo não saberia. Então, para não escandalizar, ela foi lá e cumpriu toda a lei de Moisés. Só que o problema é que a lei, ela nos cega. A lei nos aprisiona. E pela lei, muitas vezes, não se consegue conhecer a Deus. Não consegue se entender os preceitos de Deus. Porque a lei é aquela que, quando você cumpre, eles te exaltam. Você cumpriu a lei. Você fez tudo o que a lei estava prescrito na lei, então você está de parabéns. Se você não cumpre, ela te pisa. Ela te esmaga. Quer dizer, é uma lei que não te leva ao encontro com o Senhor Deus. E o Senhor Deus, Ele quer que Jesus veio próprio para nos libertar dessa lei. Para que nós não procuremos mais a Deus por causa de uma lei, por causa de um preceito, por causa de uma obrigação, mas que o busquemos por amor, que o busquemos para se encontrar com Ele, Só que, quebrando a lei, às vezes nós acabamos relaxando em tudo. Como eu disse, às vezes nem quantos católicos nem na missa do dia 25 foram, na missa de Natal. Quantos católicos faltam na missa, não participam da missa, nem santificam o domingo, né? Porque quando não temos possibilidade de ir na missa, porque estamos às vezes num lugar distante, onde não tem igreja, não tem padre, nós somos chamados ao quê? A santificar, a rezar, a ler o Evangelho, a meditar o Evangelho, talvez rezar um terço, santificar o domingo, mas nem isso fazem. Nem isso fazemos. Por quê? Porque se tornou uma coisa habitual. Quer dizer, o mundo entrou tanto no nosso coração e na nossa vida que o Senhor não ficou em primeiro lugar, ficou em segundo, terceiro, e só Deus sabe onde Deus está na nossa vida. Por isso é importante que coloquemos o Senhor Deus em primeiro lugar, que procuremos encontrar-se com Ele. Um rapaz me perguntou, falou, olha, padre, o que eu faço? Eu acredito em Deus, eu confio em Deus,
eu tenho as minhas orações, mas não gosto da missa. Não gosto de participar da missa. Não sinto prazer em participar da missa. E não sente por quê? Porque não conhece. Por quê? Porque nós somos voltados a fazer as nossas vontades. Somos voltados a satisfazer os nossos desejos. Nós somos muito egoístas. Por isso que também os casamentos não dão certo. Porque cada um casa para se fazer feliz, para se realizar. Tem relações para se realizar, para sentir o prazer da relação, mas não para fazer o amor ao outro, para se doar com o outro, para o esposo, para a esposa, para fazer o outro feliz. É sempre algo meu. E é claro, a missa se torna algo que eu participo, não entendo, não compreendo, e por isso que eu não sou atraído. Porque também veio na missa com tantas coisas na cabeça, com tantas poluições na cabeça. Eis que o Senhor nos convida a nos apresentarmos diante dEle, a levar a sério o que Ele nos pede, levar a sério o que Ele está nos pedindo, porque Ele não quer, Ele veio para libertar-nos da lei, da força da lei, da escravidão do pecado. Mas se nós nos aprisionamos às coisas do mundo, era melhor ter ficado na lei de Moisés. Mas o Senhor, Ele acredita que nós podemos vencer o mundo, porque Ele já venceu o mundo. Nós precisamos o quê? Ter perseverança, confiar na sua providência, confiar na sua vontade, confiar na sua lei, nos seus mandamentos, nos seus ensinamentos. Devemos retomar a palavra de Deus na nossa vida, retomar a palavra de Deus na nossa vida. Porque apesar da lei, tinha duas pessoas, um velho Simeão e uma profetisa Ana, que enxergaram, que entenderam o que estava acontecendo. Entenderam o que estava acontecendo, porque provavelmente eles estavam mais abertos, não estavam indo pela lei. Podiam cumprir a lei, mas estavam além da lei. Assim como José e Maria, que estavam além da lei. Então, eles por amor, eles ficaram fiéis até o fim. Simeão foi dito que o Senhor Deus disse que ele viria a salvação do povo de Israel antes de morrer. Ele viria a salvação. Agora, nós chamamos ele de velho, o velho Simeão. Quer dizer, uma pessoa que viveu muitas coisas durante a sua vida, passou por muitas coisas durante a sua vida, teve também muitas decepções na sua vida, decepções até com Deus, viu também muitos falsos testemunhos dos mestres da lei, dos sacerdotes daquela época, mas ele permaneceu fiel. Ele permaneceu fiel durante anos. E quando foi dito que ele viria a salvação, ele continuou fiel. Se fosse nós, talvez não estaríamos nem aqui. Por quê? Porque quando Deus nos fala uma coisa, ou quando achamos que Deus nos fala uma coisa, nós queremos que a coisa aconteça logo. Aconteça em pouco tempo. Ele passou anos e anos esperando o sinal de Deus, esperando aquilo que Deus havia dito a ele. Passou anos e anos, sendo fiel, sendo firme, não traindo a sua fé em Deus. Sacerdotes passaram
tantas pessoas, passou por tantas coisas na sua vida que nós não sabemos, mas naquele tempo também existia uma bagunça, o povo era mal instruído, o povo estava sob opressão do Império Romano, e ele permaneceu fiel a Deus, até que um dia Deus o chamou e falou, e o levou até o templo, para que ele pudesse ver a salvação de Israel, que era Jesus Cristo, que estava numa criança, num casal que estava no meio de todos, no mundo, no meio de todas as pessoas. Era um casal comum, um casal simples, porque não tinha dinheiro para comprar um cordeiro. Se diz a tradição, né? Aí é a tradição que diz que José não tinha nem o dinheiro para comprar a oferenda dos pobres. Então ele pegou o seu manto e deu o seu manto para cobrir a despesa dos pombinhos que ele foi oferecer. E se diz a tradição que a mulher daquele que vendeu as pombinhas estava doente, e quando recebeu o manto, ela foi curada, aí ele restituiu o manto a José. Isso aqui é tradição, uma tradição da igreja, mas para dizer que eles eram pessoas comuns, simples, pessoas até de uma condição humilde, não eram ricos, não estavam com condições financeiras boas, pelo menos naquele momento. Passou despercebido por todo mundo quantas pessoas tinham naquele templo, mas 2 pessoas enxergaram eles, viram que ele era o Salvador, viram que aquele casal não era um casal comum, não era um casal qualquer. E se Simeão tivesse resistido à vontade de Deus? Não, eu não vou no templo hoje, vou lá fazer o quê? Vou dormir mais um pouco, vou fazer outra coisa que eu preciso. Quantas vezes nós colocamos sempre as coisas no lugar de Deus? Sempre colocamos as coisas nos lugares de Deus. Só que se ele não fosse no templo, quando o Espírito o impulsionou a ir para o templo, ele teria perdido o momento. Ele não teria visto a promessa de Deus, não teria visto a promessa de Deus se realizar. Por quê? Porque Deus é infiel? Não, é porque ele estava com o coração duro, estava com o coração cheio de coisas que não eram principais, de coisas que eram supérfluas, de coisas do mundo. Mas ele não, ele foi. E é por isso que nós muitas vezes não vemos realizar também as promessas, porque nós, apesar de falarmos, mas eu creio em Deus, eu confio em Deus, mas nós quantas vezes colocamos Deus em segundo plano, em segundo lugar? Quantas vezes falamos, eu vou fazer isso e não fazemos? Eu vou lutar contra isso, mas não lutamos. Quantas vezes? Por quê? Porque falta empenho. Quantas vezes, aliás, quantas pessoas aqui, eu não vou perguntar, mas quantas pessoas aqui rezam todos os dias? Tenho certeza que muitos, espero que alguns, não muitos, mas alguns, porque não vão dizer que não rezam todos os dias. Vão dizer que talvez lembram de Deus quando vão deitar, quando estão cansados, já quando estão exaustos. Mas é isso que se dá a Deus, o resto? Quando dá? Nós somos chamados a ver coisas maravilhosas, ver coisas grandes, mas nós não vemos porque somos muito mundanos, muito dessa terra. Vivemos mais na terra do que no céu. Está aqui um casal com um velho, Simeão, e uma profetisa Ana, uma viúva, que estavam ali
para se oferecer a Deus, buscando a vontade de Deus. Por toda a vida eles queriam buscar a vontade de Deus. Maria, ela foi escolhida por quê? Porque ela era temente a Deus. José foi escolhido por quê? Porque era justo, era temente a Deus. Então eles tinham um olhar, eles viam coisas que os outros não viam. E que nós não vemos porque nós somos muito mundanos. Nós não compreendemos nem o que celebramos na missa. Não compreendemos o que acontece na Santa Missa. Nós não buscamos também a salvação. Não buscamos uma conversão. É o dia em que o Senhor se apresenta para o povo de Israel. Mas na realidade, é o dia da apresentação em que Jesus deveria ser apresentado no templo. Quer dizer, apresentado a Deus. Mas na realidade, é Deus que apresenta o seu Filho ao povo que está presente na figura de Simeão e de Ana. Porque não se relata aqui nem a purificação de Maria e nem a apresentação do menino Jesus no templo. Se relata o fato de Simeão e o fato de Ana, que são importantes. São mais importantes. O Senhor nos convida a uma conversão. Simeão viu a salvação, pegou o menino e falou: agora, Senhor, pode me levar. Eu já vi, a sua palavra se cumpriu. Eu já não preciso ver mais nada, não preciso mais sentir mais nada, não preciso fazer o que eu estou fazendo aqui. É interessante porque a gente pensa que são coisas que estão muito além daquilo que nós podemos sentir e experimentar. É claro que nem todo mundo pode experimentar uma coisa dessa. Mas tem pessoas, como por exemplo Santo Tomás de Aquino, que escreveu obras maravilhosas, que influenciou todo o pensamento cristão, que ajudou muito na formação teológica, filosófica, mas um dia ele se encontrou com o Senhor e ele viu que o que ele escreveu não era nada. O que ele escreveu era de se jogar fora. E olha que é uma teologia que até hoje é respeitada e deveríamos todos aprender um pouco com São Tomás de Aquino. Mas ele viu que Deus é tão grande, é tão imenso, que do pouco que ele experimentou, ele falou: estou escrevendo coisas que não chega nem aos pés do que é Deus. De fato, ele depois de um tempo, ele morreu. Acho que ele nem concluiu os últimos escritos dele, porque ele já não via mais significado em escrever aquilo depois de experimentar a Deus, depois de ter experimentado, ter esse encontro com o Senhor Deus. Mas quantas pessoas tiveram esse encontro? Também recentemente, cada um com seu jeito, cada um com seu modo, porque somos todos diferentes. Madre Teresa viu num pobre e dizendo: tenho sede. Ela viu Cristo e começou uma obra. São Domingos Sábio, um menino normal, um menino que brincava com todos os outros meninos, morreu com 14 anos, mas é santo. Por quê? Porque viveu a sua vida na normalidade, mas buscando se entregar a Deus, buscando fazer a vontade de Deus. Ele tinha um olhar diferente sobre as coisas que aconteciam com ele. Ele tinha esse olhar diferente. Porque nós não somos mundanos para ver tudo com os olhos do mundo. Nós somos cristãos. Então, enquanto nós vemos as desgraças acontecerem no mundo, quando nós vemos que pessoas inocentes estão sofrendo, nós temos a certeza que o Senhor Deus está vendo tudo isso e que a vitória já está garantida. Então eu não entro em desespero,
porque a minha confiança é em Deus. Eu não deixo com que as tribulações deste mundo me perturbem a ponto de eu me afastar do Senhor Deus. Eu não culpo mais o Senhor Deus, porque eu sei que Ele tem tudo nas suas mãos. Ele tem tudo nas suas mãos. O que eu mudo, o que eu devo mudar, é o meu modo de ver. É o meu modo de perceber as coisas. É o meu modo de entender as coisas. Porque o sofrimento também faz parte. Simeão disse que aquele menino seria luz para as nações, mas que traria muita controvérsia, né? E disse também a Maria, uma espada te transpassará a alma. Né? Ele seria uma causa de queda para muitos e de reerguimentos para muitos. E de fato, é ele, aquele homem da aliança, aquele anjo da aliança que Malaquias vai dizer na primeira leitura. É ele, o anjo que entrou no templo, foi apresentado no templo. É claro que com aquela idade não se viu nada do que não se viu essas coisas que ele falou do fogo, da forja, que ele ia limpar todos os sacerdotes, que ia purificar tudo. Isso aqui ele fez com a sua idade mais avançada, com 30 anos. Só que era ele. É ele o anjo da aliança. É ele que está nele a promessa de Deus para a nossa vida. E é nele que nós devemos confiar. Assim como Maria, assim como João, que eram casais jovens. Maria talvez tinha 15, 16 anos, José um pouco mais. Assim como Simeão, que não se sabe a idade, se fala que é velho. Assim como Ana, que era viúva, então já também tinha uma idade avançada, mas era viúva. São condições diferentes, um casal, uma criança, um velho e uma viúva. Todos buscando a vontade de Deus, todos se apresentando a Deus, todos buscando a vontade de Deus nas suas vidas. Todos nós somos chamados a buscar a Deus. Não importa a idade, não importa o que estamos vivendo, o importante é buscarmos a Deus hoje, buscarmos a Deus, mudar a nossa forma de viver, a nossa forma de olhar, colocar Deus no primeiro lugar na nossa vida, buscar a Ele, saber esperar as demoras de Deus, saber confiar em Deus em primeiro lugar, porque assim nós veremos a salvação. Assim, nossos olhos podem se abrir para o que acontece neste altar. Assim, nós veremos as maravilhas de Deus. Cada um do seu jeito, mas cada um verá aquilo que Deus quer que veja. Aquilo que é necessário que veja para a sua fé. Mas precisamos quebrar o nosso orgulho, quebrar o nosso egoísmo. Precisamos buscar a Deus em primeiro lugar. Colocar Deus em primeiro lugar. Que o Senhor nos ajude, que nós de fato também possamos nos apresentar ao Senhor. Buscar nos apresentar ao Senhor todos os dias da nossa vida. Para que o Espírito Santo de Deus nos conduza, nos guie. Eis o que precisamos. Precisamos nos deixar conduzir pelo Espírito Santo de Deus. Porque sendo conduzido por eles, nós também veremos coisas grandiosas, veremos a nossa salvação. Que o Senhor nos ajude, que Nossa Senhora, com José, possa também interceder por nós e possa nos ajudar a trilhar esse caminho de esperança, esse caminho de amor, esse caminho que nos leva à obediência ao Senhor Deus, à confiança completa, plena no amor de Deus.